Oi, turminha, tudo bem? Vamos lá pegar nosso livro de ciências na página 102 e 103. Hoje a gente vai ver sobre a separação de misturas. A gente estava estudando sobre as misturas, lembram? Misturas de componentes que eles podem ser no mesmo estado físico, por exemplo, dois sólidos, arroz e feijão. Ele pode ser de diferentes estados físicos, por exemplo, açúcar e água. Açúcar é sólido, a água é líquida, então em dois diferentes estados físicos. Então isso é uma mistura, quando a gente mistura duas coisas diferentes, independente do estado físico, tá? Hoje a gente vai ver como que a gente separa a mistura. Tem alguns métodos, são 6 métodos que a gente vai ver. O primeiro deles chama catação, ele é muito simples. Ele vem de catar. Então, a gente separa esses componentes da mistura pegando, catando. Então, a catação é o seguinte, se você tem, por exemplo, arroz e feijão misturado, você vai ali separando com a mão mesmo, arroz para um lado, feijão para o outro. Essa é a catação, tá? Outra forma de separar os componentes de uma mistura é a filtração. A filtração é quando você usa um filtro, por exemplo, você vai passar algum líquido, você coloca um filtro como se fosse um filtro de café, por exemplo, e passa o líquido. Então, o líquido sai embaixo e o sólido fica no filtro, certo? Igual o pó de café, ele não desce junto com o líquido, né? Sai o líquido preto, que é o café, mas o pó de café, ele fica no filtro. Então, essa é outra forma de separar duas coisas de uma mistura. Outra forma é a separação magnética. Magnetismo é tudo que tem um magnetismo, mas que o ferro, por exemplo, tudo que é de ferro, ele é atraído pelo ímã. Então, que forma é essa? Por exemplo, tem uma sucata muito grande. Então, eles vêm com uma máquina, tipo uma retroescavadeira. Tem aqui a fotinho, ó, que vocês vão ver um guindaste com uma peça muito grande circular. Essa peça é magnética, ou seja, é um ímã gigante. Tipo esse ímã de geladeira que você coloca e ele gruda, só que ele é muito grande. Então, ele vai colocar em cima daquela sucata e tudo que for de ferro que tá lá nessa sucata vai para cima e vai grudar nessa chapa magnética. Então, aí ele separa tudo que é de ferro do que não é de ferro. É uma outra forma de separar componentes da mistura. Temos também a evaporação. A evaporação é quando a gente esquenta, né, um líquido e evapora, né? Quando chega a 100 graus centígrados, quando a gente coloca a água no fogo, quando chega a 100 graus, essa água evapora. Se for, por exemplo, uma água com sal, né, uma água salgada, e você colocar para ferver, vai evaporar a água e o sal vai ficar no fundo da panela. Então, aí você está separando a água do sal, por meio da evaporação. Outra forma, gente, é a decantação. A decantação é quando a gente deixa uma coisa descansando. Como a gente viu na aula passada com alho e óleo. Então, a gente mistura os dois e deixa em pé depois, descansando. Com o tempo, vai separando, ó. O que é mais pesado fica embaixo e o que mais leve fica em cima. Se você pegar água e areia, por exemplo, você chacoalha, 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 deixa descansando, a areia vai para baixo e a água vai para cima. Isso acontece até às vezes com Toddy com leite. Se você deixa um tempão um copo de Toddy, de leite com Toddy, embaixo do copo fica bem escuro de Toddy, porque foi descendo aquele Toddy e em cima ficou o leite, certo? Essa é a decantação. E por último, temos a destilação. A destilação, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela precisa de um equipamento, um destilador. Então, assim, ó, você pega, aquece o líquido e ele vai evaporar, certo? Só que ele não quer separar, por exemplo, o líquido do sólido e deixar o sólido no fundo da panela, senão ele faria evaporação. Ele quer captar o líquido que sai, que vai sendo evaporado em estado gasoso, né? Vira um gás e vai evaporando. Ele quer captar esse gás, só que em estado líquido. Então, o que ele faz? É como se fosse uma tampa de uma panela. Ele evapora e bate na panela. Esse vapor, quando ele encosta na tampa da panela, que é fria, ele volta a ficar líquido,
Então começa, por isso que a tampa da panela fica molhada, se você ferver a água do macarrão, por exemplo, ou o arroz, quando você está fazendo. Se você tampar a panela, mesmo que a água não encoste na tampa, essa tampa ela vai ficar molhada, porque o vapor, na hora que ele encosta na tampa, ele deixa de ser vapor e começa a ser líquido. Então esse destilador, o que ele faz? Quando a água evapora e bate nessa tampa, ela vai ser um pouquinho entortada e vai cair em um outro recipiente essa água. Então, você pode coletar a água que foi evaporada. Deu para entender? São essas as 6 formas de separar a mistura. Então, tem uma perguntinha na página 102 e uma perguntinha na página 103 para vocês responderem para mim, tá bom? Um beijo!